Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara Rio Preto mais um X da Questão, um programa de informação, reflexão e debate de ideias. Bom, e o nosso assunto de hoje é habitação social. Lembrando que depois de muitos anos, Rio Preto voltou a registrar focos de ocupação irregular, como as favelas da Vila Itália e do Brejo Alegre. E para debater esse assunto que diz respeito a toda a sociedade, recebemos em nosso estúdio o mestre em habitação social, Vitoriano Pedraça Neto, autor da pesquisa Inserção de Habitação de Interesse Social em Áreas Consolidadas, e a secretária de Habitação, Fabiana Zanqueta, que também é arquiteta e urbanista, né, Fabiana? Muito obrigado pela presença dos dois. Então vamos ao X da questão. Secretária, entre os anos de 2009 e o ano 2017 foram entregues mais de 6.500 unidades habitacionais para famílias enquadradas com rendimento até 3 salários mínimos, a chamada faixa 1. Porque mesmo assim situações como a da Vila Itália não foram resolvidas? Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, né? Nós tivemos aí nos últimos anos uma produção habitacional considerável, então nós estamos em torno de 6.000 unidades produzidas. O déficit habitacional, de acordo com o Instituto João Pinheiro, então, que é o nosso instituto oficial, né, que é pautado inclusive nas pesquisas do IBGE, ele fala que nós temos uma demanda, um déficit habitacional aqui no município próximo a 9.000. Então, nós teríamos, né, automaticamente ainda um déficit de 3.000 unidades. É lógico que os dados que nós temos hoje, ele está como referência do último censo, e aí nós tivemos também o crescimento populacional. Censo de 2010, Censo de né? 2010. Então, nós temos ainda que fazer a conta, né, de aproximação. Então, hoje a gente estima aí que esse déficit, se a gente for atualizar pela população numa relação de proporcionalidade, a gente estaria em torno de 9.000 a 10.000 unidades habitacionais para o faixa 1. Né? É lógico que nós temos também com isso, nesse crescimento da população, uma mudança comportamental da população. Então, você pega a pirâmide etária, ela mudou. Então, antes você tinha uma base maior, que eram crianças, e essa base hoje ela está ali entre 20 e 40 anos, que é justo a faixa que vai exigir ainda muito mais produção habitacional. Então, nós estamos com a nossa faixa subindo, né, de população, a quantidade de pessoas subindo, que é a nossa preocupação para 2025, 2030, que a gente já está fazendo a projeção, que essa população vai começar a envelhecer, que é um novo desafio. Então, esse déficit, ele se dá a essa situação. Além do que, o município de Rio Preto, ele recebe muito imigrante, vem muitas pessoas de fora na esperança de emprego, de oportunidades. Então, isso também ajuda com que esse déficit, ele parece que vai se mantendo, né? Hoje, junto ao cadastro da Incop, a gente estima ter em torno de 15.000 pessoas cadastradas esperando o próximo programa habitacional. Então, esse é o cenário hoje de Rio Preto. De Rio Preto. Essas 15.000 pessoas, esse cadastro já é consolidado ou está com nomes ali de marido e mulher? Como é que está essa? Nós estamos trabalhando com isso agora, né? Como nós vamos fazer essa consolidação. Então, a gente tem esse cadastro, a demanda. O que nos chamou a atenção, inclusive, na pesquisa com a favela, é que 75% das famílias que foram cadastradas, elas sequer estão inseridas nesse programa habitacional. Elas nunca fizeram a inscrição em programa habitacional. Isso nos chamou muita atenção. Apesar da maioria, né, a gente está falando em torno de 90%, ter declarado que mora em Rio Preto há mais de 3 anos. Como 3 anos é um critério para inclusão, é lógico que isso tem que ser comprovado, pode ser um valor de referência para eles, inclusive para se sentir inseridos nos próximos programas. Mas o número de 75% das pessoas não inscritas em programas habitacionais nos chamou muita atenção. Muita atenção, né? Só antes de a gente falar com o Vitoriano, a questão da inscrição, como é que está hoje a inscrição? Está aberto para inscrição? Tem previsão de novos projetos habitacionais? Bem, a inscrição ela é feita por demanda. Então, uma vez é contratado um novo programa habitacional, você abre o período de inscrição, tá? Assim que funciona. O que a gente está tentando agora é fazer uma consolidação e uma atualização para que, havendo, então, essa disponibilização, a gente consiga fazer o trabalho de forma mais rápida, tá? Hoje, nós temos aí algumas restrições do próprio governo federal, com novas regras, inclusive, do programa Minha Casa Minha Vida, para a faixa 1, onde ele estabelece alguns critérios bastante restritivos para municípios do porte de Rio Preto. Então, isso vai também
não é que atrapalhar, mas ele vai exigir do município uma certa energia para conseguir reverter essa situação. E então, para agora, nós temos então um programa faixa 2, né, que é o Vida Nova Dignidade, aberto, inclusive com casos ainda disponíveis. O que a gente tem passado, tem sentido muito, é a questão da restrição do crédito. Então, apesar da família ter interesse, ela tem que seguir as regras de uma contratação normal. Então, essa também é uma das questões que a gente tem levado para a comunidade, tem levado para as lideranças, para que a importância deles estarem inscritos em programas sociais, que é o CAD Único, que é uma das portas de entrada dos programas sociais, que é uma das referências para o programa habitacional. Então, não adianta nada eu ir para a Incop fazer inscrição se eu não estiver no CAD Único. Então, 50% dessas famílias hoje que estão na favela não estavam inseridas no CAD Único. Então, esse é um primeiro trabalho. O segundo trabalho, havendo então a disponibilidade de casa, é monitorar essas famílias para que elas possam ser inseridas nesses programas habitacionais. Hoje, a gente não tem um estoque de casa para pegar a família e colocar. Pessoas que invadem áreas têm direito ao Minha Casa? Ela tem o direito de participar do processo. Não tem prioridade, não, né? Não tem prioridade. Hoje a gente Participa não tem. como... Participa como... mesmo porque não seria justo Sim. com as outras famílias, né? Seria até um incentivo às invasões, exatamente. Né? Deixa eu falar rapidinho com o Vitoriano, ele que é autor da pesquisa Inserção de Habitação de Interesse Social em Áreas Consolidadas, apesar desse seu mestrado não ser relacionado a Rio Preto, tem tudo a ver com a cidade. Afinal, esses 6.500 moradias do Minha Casa Faixa 1 são todas na faixa periférica da cidade. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa situação. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, mas voltando a essa questão das áreas periféricas, a gente tem desde quando o programa Minha Casa Minha Vida se estabeleceu em São José do Rio Preto, a localização periférica da maioria dos conjuntos habitacionais, né? Eu acho que o mais perto é o Vila Toninho, né, que está a 6,5 km do centro, né? Isso. E o centro que seria a região onde concentra o trabalho, né, onde as pessoas, vamos dizer, se locomovem, né, e vão em direção a ele, enfim. Mas eu acho que essa habitação ela deveria ser, ela tem que ser, né, implantada em áreas centrais, não todas, claro, porque existem vários tipos de habitações, né, mas eu acho que as habitações em si elas devem ser contidas nas áreas centrais, apesar de que não há muito esse incentivo atualmente, né? Pelo menos nas cidades de médio e pequeno porte. Porque se a gente pegar o exemplo de São Paulo, que eu estava falando anteriormente, sobre essa questão de ser em São Paulo e a diferença com São José do Rio Preto. Que lá em São Paulo nós temos as ZEIs 1, 2, 3 e 4, né? As ZEIs 3 seriam as zonas que estão inseridas nas áreas consolidadas da cidade de São Paulo, mesmo centro ou centro expandido mesmo. E essas áreas são cerca de 5 milhões de metros que tem em São Paulo, que são destinados à habitação de interesse social. Aqui em Rio Preto a gente tem, né, a AIS 1, 2 e 3, só que elas não se encontram localizadas, né, na região central da cidade. Algumas, não precisam ser todas, poderia ser uma outra área especial de interesse social, mas que seria pudesse ocupar esses vazios urbanos que a gente sabe que existe em São José do Rio Preto, ou mesmo edifícios subutilizados que existem aqui na cidade de São José do Rio Preto e que poderiam muito bem acomodar essa população de baixa renda, que é o que já vem sendo feito na cidade de São Paulo, né, que há já há alguns anos. Então, acho que a ideia, né, no caso, é tentar, além de tratar essas questões dessa habitação em áreas periféricas, porque ela acaba se constituindo a habitação social em áreas periféricas como construção da cidade e crescimento periférico urbano, né? Isso traz alguns problemas de deslocamento para a habitação, principalmente para quem mora nessas áreas. Tem, né, todo um reflexo aí, até inclusive na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, a intenção de trazer para o centro alguns e utilizar essas áreas subutilizadas, eu acho que é uma questão que pode ser, talvez, inserir, né, talvez na legislação de São José do Rio Preto, para melhorar, né, essa inserção de habitação social, não se limitar somente às áreas periféricas, né? E economicamente é viável isso? Porque, claro que as áreas inseridas dentro aqui nas áreas consolidadas são mais caras, né? É possível
O município disporia de recursos para isso, secretário? Mesmo porque o município tem várias ferramentas, inclusive previstas no Estatuto da Cidade, que parte até pela desapropriação, havendo interesse, né, daquela área específica, né. Uma das questões que eu tenho discutido muito, inclusive com o secretário Israel de Planejamento, secretário de Obras, da Educação, da Saúde, nós temos instrumentos do Estatuto da Cidade, que é justamente o estudo de impacto de vizinhança e para a consolidação desses espaços. Então, eu posso até ter uma consolidação de um conjunto habitacional deslocado do eixo comercial, mas eu tenho que ter uma estrutura naquela região para segurar aquela população ali, né? Para que ela possa ser atendida ali. Então, uma das coisas que eu tenho discutido muito não basta ter escola. Tem que ter a vaga na escola. Não basta ter creche dentro do raio, porque é um estudo que normalmente nós fazemos, né? É um estudo que a gente fala que é um estudo meio que cego, né? Então, agora que você trabalha como arquiteto para fazer um estudo de demanda, você traça lá os raios de quilômetro por quilômetro, até chegar aos 5 quilômetros e ver o que tem de equipamento dentro. E a partir daí você vai fazendo as análises. Então, tem emprego, tem escola, tem creche, tem posto de saúde, tem UPA, onde é que está o hospital mais próximo. Então, a gente tem algumas regras para isso. Só que não basta a regra. Exatamente. Eu preciso entender o quanto essa estrutura está apta a receber essa nova população, que é o que está acontecendo hoje no Solidariedade. Então, nós entregamos agora, recentemente, né, 1.600 casas, e nós temos um problema ali de atendimento dessas famílias com crianças justamente para a creche, para a escola, que está sendo equacionado. Mas é um desgaste para o município extremamente complexo, né? Porque até essas famílias se estabilizarem, e aí você tem a distância de serviços essenciais. Então, o comércio está começando a se constituir, ainda bem, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida original não permitia sequer áreas comerciais dentro do processo. Pois é, que foi o que aconteceu com Nova Esperança. A gente conversava, era vamos dizer, um gueto aquilo ali. Né? Na verdade, urbanisticamente é um caos. A questão é quantitativa, né? Porque é mais quantidade do que qualidade, né? Então vamos implantar, eu digo na questão do programa federal Minha Casa Minha Vida. Conceito, né? O conceito, vamos implantar mais e vamos tentar acabar com o déficit habitacional quando quando você faz habitação social, é construir a cidade. Nós estamos construindo cidade. Então a acumulação de habitação não resolve por si a questão de habitação digna, moradia digna, né? Porque moradia digna também ela requer o acesso aos equipamentos de saúde, educação, trabalho, né? Enfim. E o próprio deslocamento. Então, hoje quem está no Nova Esperança chega a demorar até 1h20 para alcançar um ponto de trabalho, que a gente tem relatos. Então, isso é muito complicado. Até porque a pessoa tem que vir no centro, pegar outro ônibus e ir para o seu local de trabalho. Né? Tanto que essa daí é uma questão que o prefeito Edinho Araújo tem se preocupado muito, que é fazer essa revisão do deslocamento do transporte coletivo, dessa descentralização. Né? Ela é fundamental até porque a gente tem hoje uma quantidade de veículos no município considerável, né? Então, essas pessoas também têm os seus automóveis, as suas motocicletas, e elas precisam se deslocar. Então, você concentrar tudo para o centro, a gente já tem passado por alguns momentos no centro bastante difíceis de circulação. Então, o ideal é que a gente consiga fazer com que essas pessoas, mesmo se deslocando do centro, que elas tenham a estrutura necessária para viver ali. Diferente do município de São Paulo, que não tem área para expandir mais, então ele tem que ocupar obrigatoriamente aquelas áreas que estão disponíveis. Nós ainda temos o conceito de que a gente ainda tem área. Só que a gente não está olhando a complexidade desse ter área, porque isso está distanciando a gente do centro, está distanciando a gente dos equipamentos, da infraestrutura. Então, é um exemplo errado da cidade de São Paulo, né? Que é o espraiamento da cidade e depois você acaba prejudicando o deslocamento dessas pessoas até as áreas centrais, ou área de concentração de trabalho. Extremamente horizontal. Exatamente. E São Paulo já está vertical. Né? Então, e as questões dos vazios urbanos hoje é um assunto que vai entrar em pauta, com toda certeza, no governo Edinho Araújo, e o próprio secretário Israel tem trabalhado nesse sentido. Inclusive, ele já tem uma estimativa que se a gente ocupasse todos os vazios urbanos disponíveis hoje, com lotes aproximados de 200 metros quadrados, que é a metragem de referência, nós teríamos aqui cerca de 76 mil lotes disponíveis para moradia. Quer dizer, quase uma nova cidade dentro de Rio Preto. Exatamente. Né? Tá certo, gente. Esse é o X da questão. Estamos discutindo habitação social com a presença da secretária Fabiana Zanqueta e o arquiteto e urbanista, o Vitoriano Peraça Neto. Nós temos um rápido intervalo e voltamos na sequência.
Você sabia que se enviar uma correspondência pelos Correios e ela precisar da assinatura do destinatário ou do recebedor, os Correios devem divulgar essa informação de forma bem clara? Pois é, a divulgação deve ser feita no site da empresa, correios.com.br, ou nas próprias agências. Isso porque o consumidor, ao optar pelo serviço diferenciado, como correspondência com aviso de recebimento, paga uma tarifa mais cara e deve ter a garantia da prestação do serviço contratado, que fica comprovado com a devolução do aviso de recebimento. A clareza das informações é importante para que não restem dúvidas sobre a forma de contratação dos serviços com a empresa e o modo de entrega dessas correspondências. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão, hoje debatendo habitação social com a secretária de Habitação Fabiana Zanqueta, o arquiteto urbanista Vitoriano Pedraça Neto. Obrigado pelos dois mais uma vez. E sobre habitação social, a Câmara teve essa discussão muito fortemente o ano passado, uma comissão especial de vereadores apurou aí supostas falhas no cadastro e na relação de inscritos na Incop. Quem presidiu essa comissão foi o vereador Marco Rilo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o assunto. A conclusão foi uma desorganização total e que eles atravessavam, incluía pessoas que não tinham os critérios adequados e virou uma plataforma política do ex-presidente da Incop. E nós encaminhamos todas as divergências para o Ministério Público, denunciamos na Caixa e até agora não temos, e levantamos mais de 300 casas que foram abandonadas ou vendidas. Especificamente sobre a favela da Vila Itália, se os procedimentos fossem corretos, essa favela poderia ter sido desfeita? Um dos critérios é a tomada de terreno, né, que é a reintegração de posse. Se ele tivesse sido cadastrado, na reintegração de posse, automaticamente ele estava incluído no programa. Mas como o CRAS não fez o cadastro, eles perderam a chance. Queria que o senhor falasse um pouquinho do papel da Câmara, dos vereadores, no que diz respeito à habitação social. Olha, o papel da Câmara é fiscalizar, porque ela não tem como entrar no mérito da questão, mas ela pode fiscalizar. E que o papel nosso foi investigar e ver que há irregularidade, inclusive até mudar alguns procedimentos já nesse mandato. Isso que eu ia perguntar, nesse mandato foram alteradas as regras? Como é que o senhor analisa a situação hoje? Nós pedimos 8 anos que os programas fossem transparentes e tivessem na internet. Não tem. Hoje já tem. E as pessoas que são contempladas, tá a relação na internet para a gente passar a informar os munícipes. Ok, conferimos aí o que disse o vereador Marco Rilo, secretária Fabiana, sobre isso que disse o vereador, de que houve uso político das inscrições, das listas de inscritos nos conjuntos habitacionais. Ele disse que depois da SEV foi sanado, hoje as relações são públicas, estão na internet. A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Essa questão da publicidade, tanto das pessoas que estão inscritas, quanto dos contemplados, é uma questão que nós estamos discutindo muito com o prefeito Edinho e também com o presidente da Incop, né, o Adão Moraes, porque o prefeito Edinho prima muito pela transparência. E é assim que a equipe dele está enxergando todo o processo. Então, nós estamos, inclusive, passando por esse processo de análise dos cadastros. Nós vamos começar um refinamento para verificar quanto que a gente tem realmente de demanda. E a transparência, ela é um bom instrumento para nós, inclusive para fiscalização. Porque se eu garanto a transparência das pessoas que estão inscritas e, eventualmente, tem uma pessoa que está lá omitindo alguma informação, porque a gente tem o problema da informalidade do trabalho. Então, às vezes, a gente pega a declaração de renda, ela não tem essa declaração, né? Ela trabalha na informalidade, ela tem uma renda superior e ela consegue se inscrever. Então, você tem alguns dispositivos que nos têm mais informações que a própria população pode trazer, isso nos ajuda na gestão. Então, a população tem um papel muito importante nesse sentido para nos ajudar. O vereador falou aí também que se o trabalho tivesse sido sério, segundo ele, as favelas não teriam surgido. A senhora fez um mapeamento, né, da situação das duas favelas da Vila Itália e Brejo Alegre. Queria que a senhora fizesse
um breve perfil do que foi detectado ali, o perfil das pessoas que estão ali? O perfil das favelas é um perfil bastante interessante, né? Até pela ótica urbanística. Porque quando a gente imagina uma favela, a gente imagina um grande adensamento de pessoas, famílias populosas, e não foi isso que a gente encontrou, tanto na favela do Vila Itália como no Brejo Alegre. Então, é muito parecido o perfil das duas comunidades. O que nos chamou a atenção? Em ambos os agrupamentos, nós temos um percentual de cerca de 30% das famílias, ou dos núcleos, né, das habitações, que são pessoas que moram sozinhas, que vem de encontro também com um estudo do IBGE que aponta para as pessoas que estão tendendo a viver sozinhas. Junto com esse dado, a gente tem um outro grupo que são pessoas, que são famílias compostas por duas pessoas, seja a composição pai e filho, né, pais e filhos, alguma coisa assim, ou casal, e aí esse número sobe para cerca de 60%. Então, o nosso universo com famílias com mais de duas pessoas, ela vai em torno de 40% da composição da favela, né? E aí a gente também nos chama a atenção que a maior parte dessas famílias, que é em torno de 40%, são famílias compostas por 3 elementos. Uhum. Então, vem numa contramão daquele perfil de favela, né? Daquele perfil de comunidade que nós estávamos acostumados, que a gente estudou na universidade, né? Tanto que o nosso número para referência sempre é 4, né? 4 por unidade. Aí você vai lá e faz uma referência, quando você faz um pelo outro, que dá 3 e pouquinho. Então, fura a nossa tendência a fazer a conta de 4 para 1. Né? Que me chamou a atenção foi isso. E o fato de uma boa parte, tanto da comunidade do Brejo Alegre como da Vila Itália, não estar inscrita em nenhum programa assistencial. Porque o que a gente imagina? A habitação, ela é um dos elementos que é o conceito básico de dignidade de uma pessoa. Então, o que ela precisa? Ela precisa do trabalho, ela precisa da educação, ela precisa de acesso à saúde, ela precisa desses elementos para que ela possa ter uma vida digna. Porque a dignidade na moradia passa por tudo isso. Uhum. Passa a ter acesso à escola, está próximo, à saúde está próximo e tudo mais. Esse é o conceito do déficit qualitativo? Sim. Sim, o déficit qualitativo fala da qualidade da moradia. O que acontece? Só para abrir um parênteses de número, né? Hoje a gente tem no Brasil cerca de 60 e poucos milhões de unidades habitacionais, tá? O déficit do Brasil hoje é de 6 milhões, ou seja, cerca de 10%. E o déficit voltado para habitações precárias é em torno de 12 milhões, ou seja, é o dobro de número de pessoas que não têm casa própria. Que esse é um número que nos chama a atenção, que não foge também da realidade do município, porque eu tenho uma quantidade de loteamentos irregulares, que eu tenho muitas moradias precárias ali constituídas. Então, nós regularizamos aí nos últimos anos cerca de 6 mil lotes. Dentro desses 6 mil lotes, nós temos uma quantidade considerável de moradias que estão inadequadas. Esse é o déficit qualitativo. O senhor falava do déficit qualitativo do Minha Casa, né? Que as casas são pequenas, mal planejadas. Exatamente. E muitas delas são entregues, né, com um muro a 1 metro de altura e precisando fazer algumas, vamos dizer, ampliações. Isso fica, vamos dizer, para o proprietário resolver, né? Uhum. Para a responsabilidade do proprietário. Então, você acaba onerando, já que é uma habitação para a população de baixa renda, e você ainda onera essa população, porque ela é obrigada a construir os muros e ainda as ampliações necessárias, como garagem, área de serviço, muitas vezes. A situação jurídica das favelas. A prefeitura entrou com uma ação de reintegração de posse, o Ministério Público se posicionou favorável. Qual que é a situação atual? É muito bom ter essa oportunidade, né? Porque, às vezes, as pessoas tratam como se a favela tivesse nascido dia 1º de janeiro. E a favela não nasceu de 1º de janeiro. A favela da Vila Itália, os primeiros registros de barracos datam em 2014. Né? Além do que tem um retalhamento lá, que é um loteamento irregular consolidado naquela mesma área. É uma área particular, né? Que é uma área particular. Ela começa numa área particular e aí, ao longo do período, ela começa com poucos barracos, com 4 barracos. A família, então, responsável, porque ali hoje é um espólio, né? Ela entra com a reintegração, mas não imediatamente, aquilo aumentou. Na verdade, ela cresceu consideravelmente, tanto que na pesquisa mostra isso, a partir de março do ano passado,
que aí houve a explosão. Que isso também vem de encontro com a situação econômica do país. E a hora que você também começa a ter uma consolidação dessa, você começa a ter também uma condição favorável para chamar pessoas para aquela situação. São o quê? Umas 200 famílias ali? Nós estamos hoje numerados, nós temos 200 unidades. Exatamente. Dessas 200, 100 dessas famílias tem algum elemento que é vulnerável, seja criança, adolescente, idoso, gestante ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, a vulnerabilidade ali está em torno de 100. O que também, proporcionalmente, se reflete também no Brejo Alegre. Então, dos 59 barracos ali, eu tenho metade deles, cerca de 30 barracos, que são famílias com vulneráveis. Então, é muito interessante porque os números são replicados em proporcionalidade, né? Caso a reintegração de posse saia, a Prefeitura está preparada para atender a recomendação do Ministério Público de que tenha um local para acolher essas pessoas? Bem, primeiro, a Prefeitura já está atuando lá. Sim, a Prefeitura está acolhendo e está orientando os moradores. Qual é o primeiro acolhimento da Prefeitura nesse sentido? É através dos CRAS. Então, se eu estou numa situação de extrema vulnerabilidade social, eu não estou desempregado, eu não tenho uma renda, eu vou buscar os aportes financeiros dos programas sociais do próprio governo. Então, eu tenho que me direcionar até o CRAS. E isso é fundamental, inclusive, para que eu possa me inscrever em programas habitacionais. Porque um dos quesitos do programa habitacional é estar inserido no CAD único, que é uma porta de entrada para os programas assistenciais. Então, hoje, o CRAS, tanto que atende o território da Brejo Alegre, como que atende o território da Vila Tonim, está preparado, está fazendo um trabalho intenso de chamamento dessas famílias. E, a partir desse chamamento, é feito o encaminhamento. Então, crianças que estão na escola, que eventualmente têm algum problema de transporte, é apontado pelo CRAS e o CRAS faz o encaminhamento para a escola fazer a destinação, fazer o encaminhamento de transporte eventualmente. No caso, por exemplo, de saúde, também, então, gestante. Todas as gestantes estão devidamente acompanhadas de pré-natal nas unidades básicas de saúde. Quando a pessoa fala da sua vulnerabilidade e não tem emprego, é encaminhado também para o balcão de empregos. Nós temos observado também uma baixa qualificação das pessoas para esse emprego. Então, a Secretaria do Trabalho também tem um programa de qualificação. Então, muitas dessas famílias estão também sendo encaminhadas para esses programas. A questão é, essas famílias precisam entender que o acesso à casa vai passar pela sua integração social. Essa história de que, quanto pior, melhor, não existe. Porque quanto melhor ela tiver, maior a independência mais dela. fácil ela conseguir. Dela conseguir se colocar, né, novamente, socialmente falando. Porque eu falo que a questão da favela tem um rótulo que se traz da favela que é muito ruim. Principalmente para as crianças. As pessoas têm dificuldade, inclusive, em arrumar emprego quando falam que são da favela. Então, a gente tem que buscar um resgate social e essas famílias que estão na favela, estão na comunidade, precisam entender isso, entender o tipo de apoio que o município está dando desde já, pensando nessa reintegração de posse. O que nós desejamos é que elas estejam empregadas e tenham condições de pagar um aluguel inicialmente, que elas continuarão sendo acompanhadas, para que, eventualmente, no próximo programa, elas sejam se inscrevam inscritas. E sejam contempladas. Exatamente. Né? Tá certo. Infelizmente, nosso tempo é curto. Deixa só eu finalizar aqui com o Vitoriano. A sua opinião sobre inclusão de mais áreas no perímetro urbano, ano após ano, inclusão de áreas, sendo que nós já temos todo esse vazio urbano já dito pela secretária. A gente é um país entre os mais desiguais da América Latina. Então, se a habitação ela é ligada à terra e o preço da terra ele faz diferença para quem vai adquirir, então esse problema vai ser sempre o problema nosso, enquanto tiver desigualdade social. Tá certo. Fabiana Zanqueta, muito obrigado. Vitoriano Pedraça Neto, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nesse X da Questão, onde debatemos habitação social. Até a próxima.